Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Nas nossas últimas aulas, nós aprendemos sobre os pontos notáveis que existem em um triângulo. A gente aprendeu sobre as alturas, bissetrizes, medianas e mediatrizes. Na aula de hoje, a gente vai deixar de falar só sobre triângulos e vamos falar de figuras planas de modo um pouco mais geral. Vamos falar dos quadriláteros, dos paralelógramos, dos trapézios e alguns outros polígonos que a gente já conhece. Vale lembrar aqui que a palavra polígono significa figura plana, ok? Nós vamos aprender hoje sobre a congruência entre figuras. O que é ser congruente entre duas figuras planas? Quais são, as possíveis congruências que existem entre elas? Para acompanhar a nossa aula de hoje, abra um livro na página 115 e vamos começar. Congruência de figuras é o assunto da nossa aula de hoje. Aqui abaixo nós temos um tangram. Ele é um material palpável, concreto, tá? Que nós vamos utilizar para entender como se formam as congruências entre as figuras, que é basicamente o que a gente aprendeu em figuras semelhantes, mas a gente vai aprender de uma maneira mais prática. O tangram é um quebra-cabeça de origem chinesa, composto por 7 peças, como vocês podem ver aqui do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos aqui 7 peças, em que algumas são iguais às outras e outras são totalmente diferentes, tá? Umas possuem as mesmas características que as outras e outras não. 5 dessas peças são triângulos. Nós temos o triângulo laranja, o amarelo, o vermelho e esse azulzinho claro e o verde. Então, 5 delas são triângulos e as outras 2 são quadriláteros. A figura que está com o número 3 aí é um quadrado e a outra figura com o número 7 é um quadrilátero, possui 4 lados. E a gente vai aprender sobre a semelhança que existe entre todas essas figuras e seus detalhes. Nós podemos verificar que algumas peças do tangram coincidem quando são sobrepostas, ou seja, quando a gente coloca uma sobre a outra. Já outras, não. Vamos verificar aqui, ó. Se a gente colocar o triângulo laranja sobre o triângulo amarelo ou vice-versa, a gente consegue ver apenas um deles, porque eles são basicamente a mesma figura, tem as mesmas medidas e tem os mesmos lados, as mesmas características. Se pegarmos o triângulo azul claro e o triângulo vermelho e sobrepormos um ao outro, também enxergamos apenas uma das duas figuras, porque também possuem as mesmas características e as mesmas medidas. Já indo para os quadriláteros, vejam que colocamos o quadrado sobre o outro quadrilátero e a gente enxerga o quadrado completo e partes do outro quadrilátero. Portanto, a sobreposição não resulta em uma coincidência. A gente não vê só uma imagem. O mesmo para o triângulo vermelho e o triângulo verde, porque tem medidas diferentes. Então, a gente vê 2 triângulos aí bem formados. Essas figuras que coincidem quando são sobrepostas, quando são colocadas uma sobre a outra, têm a mesma forma e o mesmo tamanho. E elas são chamadas de figuras congruentes. Então, a gente já consegue definir aqui o que são figuras congruentes, que são essas figuras que possuem a mesma forma e as mesmas medidas. A gente já sabe que 2 segmentos de reta são congruentes quando têm medidas iguais. Então, a gente pode dizer que 2 figuras são congruentes quando são iguais. A palavra congruente e iguais é a mesma coisa, tá? Só que na matemática usa-se para figuras mais a palavra congruência. E que 2 ângulos são congruentes também quando têm medidas iguais. Se nós tivermos 2 figuras com as mesmas
mesmas medidas, elas duas são congruentes. Ou dois ângulos. Se estivermos comparando dois ângulos e eles tiverem as mesmas medidas, um medir 30 graus e o outro também, eles dois também serão congruentes um ao outro. Nós temos aqui o lado B medindo 2 centímetros, BC também. Como AB e BC têm medidas iguais, nós podemos afirmar que eles são congruentes. E a gente representa desse jeito aqui, ó. AB é congruente. Esses três tracinhos, um em cima do outro aqui, ó, que lembram a igualdade, mas não é, representa a palavra congruência. AB é congruente a BC. O mesmo para os ângulos. O ângulo A, que mede 43,2 graus, e o ângulo B, que também mede 43,2, são congruentes porque têm medidas iguais. E aí a gente pode escrever que o ângulo A é congruente com esses três tracinhos ao ângulo B. Agora a gente pode definir quando dois polígonos são congruentes. Dois ou mais polígonos vão ser congruentes quando eles têm lados correspondentes congruentes e ângulos correspondentes congruentes. Como assim? Eu tenho dois triângulos. O lado AB dele, que vai ser correspondente a outro lado AB do outro triângulo, estando na mesma posição, tem que ter as mesmas medidas. Se isso acontecer, então são congruentes. O mesmo para os ângulos. O ângulo superior de um triângulo, por exemplo, que tem a mesma medida de um ângulo superior de outro triângulo, vai ser congruente por terem medidas iguais. Vamos verificar isso entendendo diretamente nas figuras como isso funciona. Olhem só, aqui nós temos dois polígonos. O primeiro, que é o ABCD, certo? Tem os vértices A, B, C e D. E o segundo, que é E, F, G e H. A gente pode dizer que o lado AB, que é esse aqui, é correspondente a EF. Eles estão nas mesmas posições em figuras diferentes. Supondo que eles têm as mesmas medidas, são congruentes. O lado BC é correspondente a FG. Estão nas mesmas posições em figuras diferentes. E mais uma vez, supondo que tem medidas iguais, nós definimos que são congruentes. O lado CD, que é esse, é correspondente a GH por estarem nas mesmas posições, mesmo em figuras diferentes, são congruentes. E o lado AD, correspondente a EH, mesmo estando em figuras diferentes, são congruentes. O mesmo para os ângulos. O ângulo A é correspondente a E e são congruentes. O ângulo B é correspondente a F, que também são congruentes. Ângulo C correspondente a G e ângulo D correspondente a H. Todos congruentes um ao outro. Preciso que vocês entendam primeiro essa definição de ser correspondente. É estar na mesma posição, mesmo estando em figuras diferentes. E aí, quando tem as mesmas medidas, podemos definir que são congruentes. A gente pega um lado de uma figura que está na mesma posição, de outro lado de outra figura, se tiverem medidas iguais, serão correspondentes e congruentes, ok? Muito simples de ser entendido. Bom, depois de analisar esses dois polígonos aí, a gente pode definir que o polígono ABCD é congruente a EFGH. São dois polígonos que possuem os lados e os ângulos correspondentes com as mesmas medidas. Observe agora dois exemplos de polígonos que não são congruentes. Vejam só, os quadriláteros a seguir têm lados correspondentes congruentes, ou seja, um lado está na mesma posição do outro na outra figura e tem as mesmas medidas. Vejam só, os quatro lados do primeiro quadrilátero medem 2 centímetros e do segundo também.
O que é diferente entre eles aí, que não está aparecendo, mas que a gente consegue perceber, são os ângulos. Em um quadrado, todos os ângulos medem 90 graus. Já em um losango, esse ângulo aqui é agudo, menor do que 90. Quando os ângulos são diferentes, mesmo os lados sendo iguais, eles não são congruentes, tá? Não vamos fazer confusão. O mesmo se os ângulos forem iguais e os lados diferentes. Então, observem aí esses dois polígonos. Os ângulos internos do primeiro, todos medem 120 graus. Do segundo, também. Mas quando a gente faz a sobreposição, eles não viram uma figura só. Por quê? Um é maior do que o outro. Portanto, não são congruentes. Os seus lados não têm as mesmas medidas. E aí a gente consegue definir aqui a congruência de figuras. Nas próximas aulas, a gente vai aprender especificações que existem nas congruências dos triângulos. Se ficou alguma dúvida da aula de hoje, entre em contato e até amanhã na próxima aula, ok?